verificar aqui, viu, pastora Gabi, se no Congresso de Mulheres teve algum momento de silêncio lá. Tudo bem. Mas pelo jeito ainda bem que não teve muito. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Capítulo 3. Vamos ler rapidamente, versículos 14 até o versículo 22. É um texto que muitos na igreja já conhecem. Carta à igreja em Laodiceia. Todos acharam? Vamos ler? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Esse é um momento breve de meditação, mas eu queria que cada um de nós orássemos a Deus e pedíssemos ao Senhor que Ele próprio fale ao nosso coração. Amém? Se o Senhor não falar, nós não vamos ter nenhum resultado aqui. Amém? Vamos pedir isso a Deus agora. Eu vou dar um minutinho. Você pode orar silenciosamente, orar como você quiser. Mas peça a Deus, diga: Senhor, eu vim aqui para o Senhor falar comigo. Peça a Deus para falar ao seu coração. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta reunião, por tudo que nós já fizemos aqui. Ó Deus, pelos louvores que pudemos cantar ao Teu nome. Deus, muito obrigado, porque Tu és o nosso Senhor. O Senhor nos salvou, ó Deus, das trevas e estamos na luz do Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem se renovado todos os dias sobre a nossa vida. E agora, ó Deus, nós queremos também ouvir a Tua voz, não apenas pelos louvores, pelo testemunho aqui, ó Deus, apresentado, mas também queremos ouvir o Senhor falar conosco através da meditação na Tua palavra. Deus, toca na mente de cada um de nós. Deus, de tal maneira, ó Deus, que pela iluminação do Espírito, nós possamos entender a Tua palavra. E, ó Deus, e pelo poder do Senhor, nós sejamos, ó Deus, impactados, transformados. Tenhamos, ó Deus,
uma revolução, ó Deus, na nossa maneira de pensar, de ver a nós mesmos, ver o Senhor, ver o mundo, ver todas as coisas. Pai, enche-nos, ó Deus, da esperança que a Tua palavra produz. Purifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Senhor, levanta, ó Deus, a nossa disposição, ó Pai, para Te servir, ó Deus, para Te adorar. Enche-nos, ó Deus, do Espírito do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Há uns dias atrás, acho que foi a Rede Globo de televisão, trouxe uma notícia rápida, uma notícia breve, mostrando alguma coisa que nós já conhecemos, já sabíamos, mostrando muitos templos cristãos, especialmente Europa, em alguns casos nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil isso já aconteceu também, mas principalmente na Europa, Inglaterra, inclusive, mostrando templos que viraram museus, viraram hotéis, boates, clubes noturnos e assim por diante. E apesar da gente saber disso, há cerca de 2 anos, eu estive fazendo uma viagem à Europa, estávamos eu e a Gisele, e a gente pôde ver um pouquinho do secularismo que domina aquele continente. Eu vi as pessoas xingando Deus, desprezando Deus, mas ao mesmo tempo eu tive o privilégio, eu acho que Deus nos indicou a isso, de ver também, de perceber também que nem tudo está perdido, que ainda existe uma semente do Evangelho naquele continente, pessoas que ainda não desistiram do seu alvo, de pregar a palavra de Deus, de falar do reino, da salvação em Cristo Jesus para aquelas pessoas. Mas a gente pode enxergar essa questão tanto do ponto de vista da igreja do Senhor como um todo, mas também a gente pode avaliar essa condição ou esta situação da igreja no mundo de uma maneira bem individual. Pensando sobre esse texto que nós lemos, e a gente poderia estender aqui um pouco mais, se desse tempo, falando dessas 7 igrejas, que a gente conhece como 7 igrejas do Apocalipse, e ver que Jesus Cristo olha para cada uma dessas igrejas, faz uma observação, para algumas ele faz críticas, para outras elogios, às vezes crítica e elogio, alertas e elogios. E a pergunta que veio ao meu coração, meditando sobre esse tema e meditando sobre esse texto da palavra de Deus, foi: por que uma igreja morre? Por que uma igreja desaparece? E aí, indo para o terreno mais individual, a pergunta que eu faço é: por que nós caímos na mornidão espiritual? Por que de vez em quando a gente para pensar e refletir, e quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente chega à conclusão que há frieza espiritual, que a gente está vivendo uma frieza espiritual? Qual é a característica disso e que ferramentas, que instrumentos Deus nos dá para sairmos dessa condição? Talvez seja a pior condição da igreja, como o próprio Jesus relata aqui. O Zé Luiz, hoje, na nossa classe de escola dominical, estava mostrando uma estatística de cristãos no Brasil.
pessoas que se dizem cristãs. Me ajuda, Zé Luiz, se eu estiver enganado, mas você falou 88 milhões, não foi isso? Aliás, 88% da população brasileira se diz cristã. E o Zé Luiz foi muito feliz hoje de manhã, porque ao mesmo tempo que ele mostrou essa estatística, e mostrando milhões de evangélicos, 36 milhões de evangélicos, mais quase 100 milhões de católicos, ele mostrou também os índices de criminalidade no Brasil. A gente vive aqui constantemente mais mortes, mais homicídios, mais gente morrendo do que qualquer guerra estabelecida. Na época da guerra do Iraque, morriam mais pessoas aqui por homicídio, e aí sem contar morte em trânsito, essas coisas que acontecem no país, no nosso país, do que na guerra do Iraque que estava acontecendo. E aí a grande questão é, o que está acontecendo com essa igreja? E o testemunho desses milhões de pessoas que se dizem cristãos? E o testemunho da igreja evangélica? Como é que está? Por que nós não damos um testemunho forte e poderoso nesse país? Por que o país continua a mesma coisa? Por que a gente às vezes não vê indignação e uma percepção até estratégica da igreja que há necessidade de se falar, de se posicionar contra os males que nos assolam, como corrupção, tantos homicídios, tantas famílias que perdem os seus membros, tantas drogas, tanta negligência em todos os sentidos. E pode ser, meus irmãos, minhas irmãs, e às vezes a gente quer culpar os outros, mas eu creio que todas essas questões devem resultar numa avaliação primeiramente pessoal por parte de cada um de nós. Até porque eu creio que Deus quer nos usar onde estivermos, na família que nós estamos, nos ambientes em que normalmente estamos, frequentamos. Deus quer nos usar para mostrar a este mundo, a este país, aos nossos irmãos brasileiros, mas também por meio do trabalho missionário, conforme foi dito aqui até, mostrar ao mundo, porque o Espírito de Deus tem chamado pessoas para brasileiros e brasileiras para levar o Evangelho em vários lugares do mundo. E eu creio que a resposta também está nesse texto que nós lemos aqui. O que leva uma pessoa a perder o fervor espiritual? O que leva uma igreja a deixar de ser uma igreja viva? E eu quero refletir rapidamente com vocês sobre a resposta a essa pergunta com base, inclusive no texto que nós, basicamente no texto que nós lemos. Em primeiro lugar, eu creio que nós deixamos de ser um crente fervoroso, um cristão fervoroso, ou uma igreja fervorosa, quando nós abrimos mão da verdade de Deus. Abrimos mão daquilo que é fundamental para nós, porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria, o nosso relacionamento com Deus vem pela palavra de Deus. Nós aprendemos, nós crescemos na justiça, crescemos no amor de Deus, crescemos nas virtudes do Espírito. Nós aprendemos com Deus por meio da sua palavra.
por meio da sua palavra. Mas na medida em que a gente, como igreja, como pessoa, começamos a nos distanciar da verdade de Deus, outras forças, outros valores, outros princípios vão gerir a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de ver, de entender, de interpretar. As forças são muitas. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, Paulo, em toda a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele alerta os irmãos, alerta a igreja sobre essas questões. E diz que há ferramentas do próprio Espírito. Ele alerta de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal, que atuam. Ou seja, aquilo que nos conduz para fora de Deus, aquilo que nos induz, nos seduz para vivermos uma vida longe de Deus, ou uma falsa vida cristã, atua sim no nosso coração, na nossa mente, usando todos os instrumentos que a gente vê por aí. Mas a palavra de Deus é essencial para nós. É o nosso guia. É por meio da palavra de Deus que Deus fala conosco. É por meio da palavra que nós somos fortalecidos. Nessa mesma carta, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Mas ele fala também do escudo da fé, porque a palavra produz fé no nosso coração. Como crer em algo que eu não conheço? Como crer em princípios com os quais eu não tenho qualquer contato? Como exercer uma fé? Como ser fortalecido numa fé que tem princípios os quais eu sequer conheço? Eu não leio, eu não estudo, eu não medito. Portanto, irmãos e irmãs, quando abrimos mão da palavra, quando deixamos de colocar um lugar especial no nosso coração na palavra de Deus, nós entramos num processo de decadência espiritual. Quando a palavra deixa de exercer influência na nossa vida, nós deixamos. A gente começa a pensar que a igreja é desnecessária. A gente começa a pensar que Deus é desnecessário. E assim por diante. E assim por diante. E aí a gente começa a permitir que outros valores comecem a conduzir a nossa vida. Outras bandeiras começam a existir. A gente deixa de ter interesse. E viramos crentes nominais. Cristãos nominais. A gente deixa de crer, porque é pela palavra que nós aprendemos que o poder de Deus é real. Pode haver toda a tecnologia, pode haver qualquer coisa, qualquer ciência, mas a palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Isso deixa de mexer com o coração de uma pessoa que está fria, A coisa que eu mais tenho horror, e eu digo isso para Deus constantemente: Senhor, eu não quero ler a tua palavra de forma burocrática. Eu não quero ler a tua palavra só porque eu sou pastor. Eu quero ler a tua palavra porque eu amo o Senhor. O Senhor tem sempre algo a me dizer. A tua palavra sempre me anima, me cura. Em qualquer circunstância, a palavra de Deus vem em contraponto àquilo que a minha mente, dominada pelo pecado, muitas vezes uma mente que não consegue enxergar nada, uma visão embotada, mas a palavra de Deus vem com o seu poder, arrebenta as portas que tapam a minha capacidade de entender. Ela vem, me transforma, me cura, me liberta, me dá alegria, me dá prazer, me dá esperança de viver, apesar de todas as minhas limitações. É a palavra. Não abra mão da palavra.
Viva, busque. O irmão acabou de dizer aqui sobre a distribuição de Bíblias. Nós temos Bíblias de tudo quanto é jeito. Eu nunca vi um país para ter tanto modelo de Bíblia. É Bíblia de estudos, é Bíblia da mulher, é Bíblia do jovem, é Bíblia de tudo. Versões e versões. E nós negligenciamos. Há um tesouro na palavra. A sua vida depende da palavra. A sua cura depende da palavra. A tua depressão, a cura para todas essas coisas depende da palavra. Está na sua mão. E o Espírito diz para mim e você nesta noite: abra a palavra, dobra-se diante dela e Deus vai falar ao seu coração. Faça isso. Não abra mão da palavra. Não abra mão. Em hipótese alguma. Dinheiro nenhum vale isso. Nenhuma felicidade temporária deste mundo. Nenhuma condição deste mundo. Nenhuma riqueza deste mundo deve nos levar a abrir mão da preciosa e santa palavra de Deus. Que privilégio. A gente tem tudo, tem gente pelo mundo afora, irmãos. A gente às vezes perde a noção da realidade. Neste momento, tem gente pelo mundo afora aí sonhando em ter um capítulo da Bíblia para ler. Um capítulo, uma frase, um versículo da Bíblia para ler. E a gente tem a palavra em abundância. Igrejas abertas pelo país afora. Bíblias sendo vendidas até em supermercado. E a gente vira as costas, às vezes, para a palavra. Aí não tem igreja cheia do Espírito. Não tem igreja que seja luz. Não tem pessoas sendo luz nas famílias tão dilaceradas. É casamento, é divórcio para tudo quanto é lado. É gente brigando, não sabe por quê. É gente separando. É tudo. É igrejas cheias, às vezes, de pessoas completamente vazias. É a palavra que nos alimenta. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos transforma, que nos cura, que nos cura. É só ler a palavra. A palavra tem poder. Não descreia disso. Não descreia disso. Não, sua vida vai se tornar improdutiva. Você vai perder a graça pela vida cristã. Não caia nessa bobagem. Não caia nessa bobagem. E se você está distante da palavra, volte-se à palavra. Volte-se para ela. Volte-se para ela. E Deus vai encher o seu coração de alegria. Deus vai encher o seu coração com a sua verdade. E quando a gente abre mão da verdade de Deus na nossa vida, normalmente tem algo para ocupar esse lugar. E aí a gente começa a se misturar com o mundo. A estatística que o irmão Zé Luiz mostrou hoje de manhã é uma fotografia disso. É a igreja conformada com a cidade. É a igreja conforme a cidade. É a igreja que tem o estereótipo da cidade. É a igreja que não se destaca do resto. Mas ela está conformada. Ou seja, é a igreja que vive conforme o país, a nação, a cidade. E se ela é assim, ela não é luz. Ela não é luz. Deus quer te fazer de você luz, luzeiro. Pessoa que fala pelo Espírito de Deus, que testemunha de Deus para as pessoas. Nós não fomos chamados para ser conforme a cidade. Nós fomos chamados para transformar a cidade. Para transformar a cidade. Mas parece que o que está acontecendo hoje com a igreja é que a igreja é a cara do próprio país, da ética do país ou da cidade, dos costumes. A cidade é promíscua, a igreja permite a promiscuidade. A cidade é corrupta, a igreja convive silenciosamente, de forma omissa, com todas essas coisas. Acontece divórcio lá, mesma coisa aqui. E assim vai.
Mas Deus nos chamou para ser luz. Luz não combina com trevas. Basta ter, não precisa ter muito quilowatt, não. Pode ser bem uma luz fraquinha, mas nas trevas ela brilha, ela acende. Não fomos chamados para ser conforme a cidade. Deus nos libertou. O Senhor nos libertou. O Senhor te libertou e me libertou. Com poderosa mão. Com poderosa mão. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fez isso por amor. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por causa do seu amor, do seu grande amor, nos salvou e nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim nem de você, é dom de Deus, é graça de Deus. Então, a mistura com o mundo, isso cada um de nós precisa avaliar. Às vezes eu vejo, irmãos, pessoas que se dizem cristãs, com a mente tão suja. Mente tão suja, como é que eu quero ser santo se a minha mente é impura? Por quê? Porque o que a gente joga para dentro da mente, toda hora, os contatos visuais, audiovisuais que a gente tem, é só com lixo, com porcaria. E aí a gente quer ter uma mente santa, não tem como. E aí quando a gente olha o padrão de Deus, a gente vê que está muito distante. Mas quando a gente busca o poder de Deus e se enche do Espírito, a força de Deus vem sobre nós. E aí não tem conversa não. Não tem conversa não. Mas um outro aspecto também, que Deus requer de nós, e que tem matado igrejas pelo resto do mundo, é quando a gente, e talvez esse seja o pior testemunho, é quando não se associa a doutrina com a vida. A gente só tem doutrina, mas não tem vida. A gente só tem discurso, proselitismos, mas não tem testemunho de vida. Isso é a pior desgraça da igreja. Discurso hoje não funciona mais. As pessoas estão cansadas de tanto discurso. E nós brasileiros somos proselitistas por natureza. Nós gostamos de um discurso, gostamos de fazer poesias e não sei o quê. Gostamos dessas coisas. Mas o que falta na nossa vida é a prática, é a vivência, é a experiência. Durante um tempo na minha vida eu passei orei algum tempo dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu não quero ter uma fé de segunda mão. É gostoso chegar aqui, estar aí assentado e vir aqui ouvir os irmãos, irmãs falarem, contarem testemunhos maravilhosos. Eu ouvia isso e dizia: Senhor, isso alimenta a minha disposição e a minha fé. Mas eu quero ter a minha própria experiência com o Senhor. Eu quero te conhecer pessoalmente, meu Deus. Eu quero que o Senhor me encha do teu poder. Eu quero que o Senhor me encha do Espírito do Senhor, para que eu tenha uma fé resultante de uma comunhão pessoal com o Senhor. E aí, é claro, depois, porque quando a gente tem experiência real com Deus, a gente sente muita vontade de se associar com outras pessoas que têm o mesmo ideal. Por isso que a igreja é um instrumento importantíssimo, fundamental nessa história. Então, mas é necessário que a gente busque vivência da palavra, vivência da vida cristã, para que antes de abrirmos a nossa boca, as pessoas reconheçam a autoridade e o poder de Deus em nós, a graça de Deus em nós, o amor de Deus em nós. Isso em casa funciona, que é uma beleza. Se eu dou testemunho para os filhos, para as pessoas que convivem conosco, quando eu abrir a minha boca, a palavra terá autoridade, a autoridade da vivência, da experiência.
Foi como Jesus. O povo não acreditava nos fariseus, que tinham discursos belíssimos, mas eram discursos vazios. Quando Jesus começou a pregar, as pessoas olhavam, escutavam e admiravam-se, porque ele tinha autoridade, porque a pregação de Jesus refletia a sua própria vida. E graças a Deus que a gente tem muita gente assim hoje. Mas não se iluda. Eu acho que cada um de nós tem que olhar para dentro de nós mesmos e pensar que Deus nos chamou para vivermos uma vida prática, para que a autoridade de Deus seja vista em cada um de nós. Nessa mesma carta aos Efésios, Paulo fala do andar, vários tipos de andar. Andar de acordo com a vocação a que nós fomos chamados. Andar de acordo com a vida cristã, com aquilo que Deus já fez por mim e por você. Ele nos resgatou, nós estamos livres. O que a gente não pode é fazer como o povo de Israel depois que saiu do Egito. Eles estavam livres sob a poderosa mão de Deus, mas as suas mentes continuavam escravas. As suas mentes continuavam lá no Egito. Apesar de toda a demonstração maravilhosa de Deus, de que queria resgatar o povo e prometia e daria a terra prometida. Então é importante que a gente acredite nisso. Acredite que a palavra de Deus não falha. Ninguém poderá, nenhuma força, nenhum poder desse mundo, nem fora desse mundo, pode acrescentar ou retirar da palavra de Deus qualquer coisa. Ela é fiel e verdadeira. Então aquilo que Deus nos prometeu, hoje foi a irmã Gabi, a irmã Vânia que falou isso aqui, que foi falado sobre isso lá no congresso. Aquilo que a palavra diz que eu sou. Aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. Creia nisso. Se você não crê, você não vai conseguir, mas é pela fé. Olha Hebreus capítulo 11, o que fizeram os irmãos pela fé. Pela fé a gente faz proezas, mas pela fé a gente também morre por Cristo. Pela fé, essa ousadia, essa coragem do Espírito Santo de Deus brota em nós. Eu sei muito bem como isso acontece. Eu me recordo muito bem quando eu ia orar pelas pessoas, eu ficava sem saber, será que eu oro, será que eu não oro? Tinha medo. Depois, quando o Espírito de Deus ocupa o seu coração, quando a ousadia do Espírito está no seu coração, você não tem medo. Você sabe que Deus vai honrar. Então, é importante que a gente ande, viva segundo essa vocação. Ande conforme nós somos. Somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Antes, nós éramos trevas, filhos da ira. E Deus nos transformou de filhos da ira para filhos da luz. Deus nos tirou do mundo para que sejamos luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, nada de não associar a doutrina com a vida. Eu já estou terminando. Mas eu creio que uma igreja viva, a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, fala tanto sobre isso. Interessante que quando Paulo, lá na carta aos Efésios, fala que nós devemos estar sempre nos enchendo do Espírito, antes desse texto, ele fala que nós devemos ser filhos da luz, mas ao mesmo tempo ele chama a atenção usando uma expressão que diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. E aí ele chama a atenção, diz que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Mas que sejamos cheios do Espírito, que estejamos sempre nos enchendo do Espírito. E é pelo Espírito de Deus que a gente se transforma em instrumentos de luz, da luz de Deus, da luz de Deus.
É interessante porque às vezes me parece entender que às vezes as pessoas falam do Espírito Santo sem ter a menor noção do que é o Espírito, do que ele faz, Mas quando a gente começa a olhar, não precisa ser teólogo para isso, porque a Bíblia diz que Deus ilumina a nossa mente quando a gente começa a ler a palavra. Mas uma coisa que a gente tem que pedir sempre: Deus, eu quero ser cheio do Espírito do Senhor. Eu quero dar liberdade para o teu Espírito. Eu quero dar liberdade para o Espírito. Senhor, me encha do Espírito. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não quero viver uma vida xoxa, vazia, morna. Eu quero ter fervor espiritual. Eu quero que o teu Espírito tenha liberdade na minha vida. Lembra do que Jesus diz no final de todas as cartas às igrejas de Apocalipse? Quem tem ouvidos, o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O sonho de Deus é que sejamos uma igreja cheia do Espírito, que cada um de nós seja cheio do Espírito de Deus. O Espírito que consola, o Espírito que nos ajuda a entender a palavra, a viver a palavra. O Espírito que não dá espírito, que não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia e coragem. O Espírito de Deus que faz com que a nossa boca abra para ministrar a palavra com autoridade e poder, mas com muito amor, com muito amor. O Espírito cujo fruto é amor, paz, alegria, coisas que o mundo está absolutamente carente. As pessoas estão completamente carentes. E a Bíblia desafia eu e você, por mais limitado que nós sejamos, a Bíblia diz que nós temos o Espírito, e o fruto do Espírito pode ser praticado, vivenciado, testemunhado pela vida de cada um de nós. Creia nisso, irmão, irmã, creia nisso. Não vamos admitir uma vida xoxa, pensando que isso é privilégio de pastor, sabe? Isso é um privilégio de cada cristão, de cada cristã. Não aceite isso. Agora, tenha um mínimo de disciplina. Levante-se e diga: Senhor, eu creio no poder do teu Espírito. Senhor, eu quero receber o Espírito do Senhor. E aí você começa a ler a palavra. Deus vai tirar de você essas superstições. Eu nunca vi tanta superstição na igreja de Jesus. Nós estamos misturando as coisas. Misturando as coisas. Duas coisas terríveis têm acontecido com a igreja. Primeiro é o liberalismo, chamado liberalismo teológico. Mas o outro também é um excesso de misticismo. Você precisa de Deus. Deus sabe o que você precisa dele. Conheça Deus, busque a Deus. É esse Deus que é cheio de misericórdia, de bondade. Esse Deus que vai nos curar, e curar daquilo que nós precisamos, daquilo que é essencial. A cura que nós precisamos vai acontecer. A principal dela é a cura que vai nos tirar do pecado, que vai nos tirar do inferno para a luz do Senhor. O resto é secundário, o que vier é lucro. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Não importa como você é. Eu gosto de dizer isso, né? Às vezes, nós dividimos a igreja no Brasil, né? Dizem que toda teologia boa nasce na Alemanha, é aperfeiçoada na Inglaterra, distorcida nos Estados Unidos e aplicada no Brasil. A gente já brigamos por tanta bobagem, né? Tanta bobagem. A gente crê na mesma coisa, mas aí tem uns que são pentecostais, outros não pentecostais, e a gente fica discutindo anos e anos, fazendo vergonha para todo mundo, se a gente deve batizar assim ou assado, se a gente deve orar assim ou assado. Meus irmãos, a característica de cada cristão, tenha você o temperamento que você tiver, o jeito que você tiver, o gosto que você tiver, tem uma coisa que não pode nos diferenciar. Todos nós somos chamados para ser cheios do Espírito. Pronto, acabou.
Se a gente pensar no essencial, a primeira vez eu comecei, há um tempo atrás, era membro de uma igreja que era quietinha e tal, poucas pessoas oravam, poucas pessoas diziam amém, e Deus começou a mexer comigo, e eu não estava preocupado com aquilo, eu queria ser cheio do Espírito, e comecei a orar, aí um dia falei em línguas, Deus me deu dons, eu tive experiência real com Deus, e aí eu pensei, e agora? Vou ter que sair, vou ter que fazer não sei o quê, e o Espírito de Deus começou a falar comigo, rapaz, deixa de ser bobo, deixa de ser criança. Deixa de ser criança. Deixa de ser criança. E aí Deus me levou lá na Coreia. Visitar a igreja da Coreia. Quando eu estou lá na Coreia, numa igreja lá, o pastor brasileiro pergunta lá para os pastores coreanos, como é que os pentecostais aqui se relacionam com os tradicionais? Os pastores coreanos passaram uma meia hora cochichando um com o outro para tentar responder. Aí eles disseram, a resposta foi, aqui não tem pentecostal nem tradicional, a gente não sabe o que é isso não. E os pastores brasileiros ficam com aquela cara de tacho lá. A gente briga por bobagem. Se Deus te chamou aonde você estiver, pode ser no lugar mais morno, mais frio, se você for cheio do Espírito, Deus vai ser luz, vai transformar você em luzeiro dele. Não importa. E tem um detalhe, você vai respeitar os outros. Porque essa espiritualidade que não respeita ninguém, que não respeita a autoridade, eu não acredito. Não acredito nesse tipo de espiritualidade, nunca acreditei. E não acho que a Bíblia me dê razão para acreditar. Não acho. Então, irmãos e irmãs, que não sejamos uma igreja morna. Que a gente busque o poder de Deus. Isso é uma melhor busca do mundo. Esse é o melhor alvo da vida. Busque ser cheio do Espírito. Não abra mão da verdade de Deus. Você pode ser pressionado. Olha, na minha vida eu já fui pressionado para praticar desonestidade, para fazer muita coisa. Eu podia ter ficado rico, mas graças a Deus. E se eu escapei, você escapa também. Porque graças a Deus, eu disse, não vou abrir mão da palavra, não vou abrir mão da justiça, não vou abrir mão do coração limpo, não vou abrir mão. E Deus sempre honrou. Ainda que a gente sofra no momento, ainda que você se sinta só, perseguido, mas se você não abrir mão, for fiel a Deus, Deus vai honrar, porque muito mais do que nós, Ele é fiel. Mas a Bíblia diz, fiel é o que Ele chama, o qual também o fará. Então, que nós sejamos crentes, ativos, eficazes, que tenhamos uma fé operosa, um amor visível, prático, que a gente tenha a palavra expressa muito mais pela nossa vida do que pela nossa língua. Que a gente viva a palavra de Deus, que a gente viva uma busca constante para sermos cheios do Espírito. Não perca oportunidade. Esteja junto com a igreja, esteja onde a bênção de Deus está sendo ministrada. Aproveite a Bíblia que você tem em casa, estude a palavra, peça a Deus para te orientar, para te iluminar. Seja cheio do Espírito, não fica conformado com uma vidinha sem graça. Quando eu comecei a orar a Deus, alguns anos atrás, eu dizia isso, Senhor, essa minha vida cristã não está com nada, isso não me alegra, não me alimenta, eu quero mais do Senhor, eu quero uma experiência real contigo. E Deus vai aquecer o seu coração, amém? Deus vai aquecer o nosso coração. Eu fico vendo aqui esses bancos tudo vazios, né? A culpa não é minha não, é sua. Minha também. Mas é nós, cada um de nós, irmão. Não é o pastor. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa do pastor. O pastor é quase um Deus. Nós somos todos iguais. Nós temos funções às vezes diferentes. A gente tem ministérios diferentes, dons diferentes, mas nós somos um corpo e todos os membros são essenciais.
Deus quer usar cada um de nós. É pela forma com que você recebe a palavra que vai ter resultado lá fora. A gente tem muito essa mania, hoje é fulano de tal que vai pregar, então torce o nariz. Torce o nariz. E nem pergunta para Deus se Deus é capaz de falar por intermédio daquela pessoa. Como nós somos terríveis às vezes nesse negócio. Mas eu te garanto, meu irmão, minha irmã, se você entrar aqui, orar e dizer, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, em qualquer igreja, eu me coloco diante do Senhor, fala ao meu coração. Deus fala por intermédio de quem Ele quiser. Deus fala pelas coisas criadas, fala pelas pessoas, fala. Deus fala. Deus fala. Semana passada Deus falou comigo profundamente através de uma pessoa que eu acho que nem é cristã. Deus fala. Quando Ele quer, Ele fala. Então que nós possamos ressuscitar desta fé morna, se é que você percebe essa necessidade, que a gente renasça a cada dia para uma fé operosa, para uma vida cristã real, ativa. E eu creio que Deus vai colocar no seu coração a coragem de pregar, de falar de Deus para as pessoas. Vamos ficar de pé.